Agora são 8 horas e 10 minutos, 8 e 10 desta quarta-feira. Hoje é dia 3 de setembro de 2025. Está no ar o nosso Café com Leite, aqui pela Inova Multi. Somos Multi, porque seu mundo é assim. Estamos em múltiplas plataformas, inova.tv.br, frequência 87.5 e também pelo Facebook, todos os dias, aqui pela Inova Multi. Tá certo, pessoal? Com a parceria dos nossos patrocinadores, que estão aparecendo agora para você que está em vídeo, né? Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Também com a gente está a Cooperativa Piá, que fomenta o desenvolvimento social e econômico de Nova Petrópolis e região há mais de meio século na mesa do consumidor. Superlogradouro está aberto, atendimento até o 12h30, depois reabre às 2h e vai até às 8 horas da noite, tá certo, pessoal? E ainda com a gente a Magazine Luiza. Vem ser feliz, vem para o Magalu. Comigo aqui no estúdio da Inova Multi, Dr. Eloir Clavé, cirurgião de face e agora integrante do corpo clínico de Hospital de Gramado. Parabéns, Eloir Clavé, nosso parceiro aqui do nosso Café com Leite, agora também oficializado. Ontem foi isso? Bom dia, Eloir, tudo bem? Bom dia, Zóstenes, amigos da Rádio Nova. Ontem, depois de um longo processo, assim, que faz parte, né, natural, aquela apresentação de informações e coisa e tal, e prestar os pré-requisitos necessários, comprovar pós-graduações, né, a habilitação especificada pelo Conselho Federal e Conselho Regional, enfim. Ontem à noite, numa reunião do Corpo Clínico do Hospital Arcanjo São Miguel de Gramado, eu e mais 4 colegas de outras diferentes especialidades fomos oficializados como integrantes do Corpo Clínico do Hospital de Gramado. O que isso significa? Que a partir de agora nós fazemos parte direta do Corpo Clínico, seremos responsáveis pela nossa área, que no meu caso é cirurgia de trauma de face, juntamente com uma outra colega que já atende ali também. E, inclusive, posso até adiantar aqui, meus amigos Zóstenes e amigos da Rádio Nova, que a ideia... Opa, concluindo, hein? O William Bonner entrou aqui. Opa! Achei uma voz meio parecida com a minha. Pois é, também percebi logo aqui. Aliás, tá aí a oportunidade. O William Bonner sai no mês de novembro do Jornal Nacional, né? Então, se quiser, se o senhor tiver tempo entre estar em Gramado e estar em outros hospitais e quiser também apresentar o Jornal Nacional, tá abrindo-se mais uma vaga aí. Pois é. Mas eu não sei, não. Acho que Gramado e Caxias é mais perto que Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é muito quente. Muito quente, né? Eu gosto do frio, sabe? Então acho que o meu negócio é por aqui. Assim, lamento, a Globo vai ter que esperar. A Globo vai ter que esperar. Outra oportunidade. A propósito de ontem eu achei estranho, isso era por volta, começo da noite, assim, não tão tardaram. Eu vi o foguetório, eu vi que as luzes gramadas e coisa e tal, sabe? Nada mais justo que acontecesse isso, né? Que nem o Flávio Dino disse, né? Não sei se tu viu para um advogado que fez todas as deferências para ele, né? Para todos os ministros, e daí pro Flávio Dino, ele rasgou a seda, como se diz, e o Flávio Dino disse assim, ó, eu não esperava nada mais que isso. Então, quando o senhor estava em Gramado, nada menos que o foguetório, que luzes, na verdade, Luiz Clavé. E que o convite para Globo. Infelizmente não chega a tanto. Não chegou a tanto. Mas aí eu fico muito satisfeito, porque é algo assim que faz parte da minha área e eu já atuo em outros locais, então ali é mais um que eu vou prestar este serviço. E, inclusive, como eu ia te falar antes, até adiantando aqui para os amigos, existe até um projeto ali dentro do Hospital de Gramado dele, e foi até uma ideia que eu apresentei na reunião de ontem, porque há possibilidade, a estrutura permite isso. É um hospital que tem 4 blocos cirúrgicos, isso aí para um hospital de médio porte do interior do estado já é bom, muito bom. Então, que o nosso Hospital de Gramado ele reúne todas as condições
de se transformar uma referência regional. Porque aqui na área deles... Isso na área de buco? A princípio, a minha ideia seria na área de bucomaxilofacial. Mas eu acho que até em outras áreas, porque eles estão cada vez mais agregando novos especialistas, inclusive eu acho que até para outras áreas isso também seria algo importante, né? Ter essa visão assim de ampliar, de se transformar num órgão de saúde regional, né? Por que não? Porque aqui atualmente a nossa principal referência na saúde, principalmente, Caxias, é Caxias. Caxias, que tem enormes e boas estruturas a respeito, né? Já tive a oportunidade de exercer essa atividade, por exemplo, no Hospital do Círculo, e sei que é uma estrutura muito boa que eles têm, e várias especialidades. Mas eu acho que há espaço para se criar, digamos, uma outra referência, de repente, numa outra micro-região da Serra, né? Nós temos aqui, digamos, de São Francisco para cá, vários municípios, incluindo até Nova Petrópolis, que poderiam perfeitamente, a partir de convênios, de acordos, né? Pegar como referência para suas especialidades Gramado, até mesmo porque a gente sabe que o nosso hospital aqui tem mantido esforços no sentido de instalar especialidades, que eu sei, mas nós também sabemos que apresenta algumas dificuldades ainda, e nem todas as especialidades são oferecidas, enfim, mas é algo interessante. O pessoal até ontem gostou da ideia, achou que pode ser assim algo viável, porque seria bom até para a região, né? Exato, assim. Tem a região de Gramado, Canela, São Francisco de Paula, talvez até... Pega aqui da Nova Petrópolis, Dois Irmãos, Feliz, Linha Nova, Picada Café, todas essas cidades da região, que muitas vezes pegam como referência, por exemplo, a Linha Nova, eu sei, houve uma época que tinha referência ou Feliz ou Nova Petrópolis. Mas daí a grande questão é que nem sempre essas cidades menores têm uma variedade maior de especialidades do que, por exemplo, pode ter um centro já como Gramado, até pelas próprias peculiaridades da cidade, enfim, pelas condições que o município ali, que a região oferece. Mas é isso aí, meu amigo. A propósito disso, Eloy Claver, nós tínhamos conversado sobre a gente falar um pouquinho sobre a questão de urgências e emergências nos hospitais. Para a população entender melhor como que é essa classificação, né? E essa semana a gente teve até um fato lamentável, até abordei isso ontem aqui, que foi esse acidente envolvendo 3 mulheres que foram atropeladas, mais a própria condutora do veículo que causou atropelamento também se feriu. E aí tem toda aquela movimentação de bombeiros, SAMU, e nesse caso, claro, ali é prioridade. Gostaria de entender um pouquinho, já que tu está dentro de um corpo clínico de um hospital, está atuando também, por vezes, em Caxias, lá em Porto Alegre também. Qual mesmo é o hospital lá de Porto Alegre? É o HPS. O HPS de Porto Alegre, já atuou também em Canoas, né? As particularidades desses hospitais, que cada um tem as suas. Gramado é menor, uma cidade turística, mas tem turistas também que vêm, e às vezes eu sei que isso também movimenta. Caxias é um polo regional, né, a segunda maior cidade do estado, e Porto Alegre, claro, Porto Alegre é uma capital, aí a gente sabe que a rotina é outra. Como é que funciona assim o sistema de urgência, emergência? Vamos entender, vamos nos conduz com o teu olhar aí, né? Não só da parte clínica, mas comunicador que tu é. Para quem não sabe, pessoal, o Eloy Claver, além de ser um amigo da gente, entrou em rádio aí 20 anos praticamente, né? Isso, foi. 15. Eu sempre aumento um pouquinho, né? Em torno de 15 anos, 15 mais ou menos. anos. A gente junta um pouquinho, né? Tipo assim, foi convidado pela RBS, a gente já disse que foi pra Globo, né? Pois é. Tipo assim, foi integrado ao corpo clínico, agora já está dando sugestão para tornar regional. A gente vai aumentando um pouco, mas é melhor aumentar um pouco sempre, né? Tem que aumentar a régua. Eu também acho. Eu sempre tive esse princípio comigo, não dá para baixar a régua, não dá para baixar, não dá para se acomodar. Eu acho que sempre há a possibilidade de buscar um avanço, vamos atrás desse avanço.
Uma instituição de saúde, para ter um serviço assim de urgência e emergência, primeiro dá para diferenciar o que é uma e o que é outra, né? Há diferenças. A emergência é aquela situação assim que o paciente precisa de atendimento já, de imediato. É uma situação assim, falando de uma forma mais resumida, mais sucinta, é algo bastante grave, tá? A urgência, o próprio nome diz, ela também seria algo grave, mas não tão grave quanto a emergência. Então essa que é a diferença. A emergência seria algo mais grave do que a urgência, e quando se estabelece o que é mais ou menos grave, aí já entra-se num princípio de atendimento do próprio paciente. Por exemplo, nós temos órgãos que são indispensáveis para terem a primeira atenção. Cabeça, pelo sistema nervoso central, coração, porque nós precisamos manter esse corpo com corrente sanguínea e nutrientes, e também pulmões. Então, são esses 3 fatores são considerados essenciais no âmbito da emergência, né? Evidentemente, pulmões pela respiração, ou seja, o paciente precisa estar relativamente consciente, precisa estar com batimento cardíaco perfeito e também respirando, né? Então, são 3 fatores assim primordiais para manter o paciente com situação vital presente, tá? Então, como eu disse, a urgência seria um pouco menos, assim, digamos, no âmbito do atendimento. Antes da gente entrar na urgência, vamos para a emergência. Esses 3 fatores que citaste aqui: cabeça, coração e pulmões. Exemplo, um infarto. É emergência, é coração parando. Exatamente, a pessoa identificada assim com um infarto do miocárdio, ela entra num quadro de emergência, porque ela precisa solucionar aquele problema ali de batimento cardíaco. Outra situação, um acidentado grave, também vai direto para a emergência. O importante daí, muitas vezes, os hospitais, para manterem essas 2 situações, urgência e emergência, eles, evidentemente, precisam ter um quadro clínico, de preferência com todas as especialidades. Se, por exemplo, assim, um hospital não tiver um neurologista, ele não pode ter setor de emergência. Porque já não atuaria na parte da cabeça. Exatamente. Se ele não tiver um cardiologista, um pneumologista e assim por diante, e não só essas especialidades, mas outras especialidades também importantes, ortopedista, traumatologista, enfim, ele não pode ter atendimento de emergência e urgência. Então, o que acontece, né, nessas situações? O paciente chega neste hospital e ele vai ser encaminhado para um hospital de referência da região, porque ele não dispõe dos mecanismos necessários para atender ou uma urgência ou uma emergência. Isso é bastante comum, principalmente em hospitais do interior. Pela falta de infraestrutura, por exemplo, assim, um hospital, para ter uma urgência e emergência, precisa ter no mínimo uns 2 ou 3 blocos cirúrgicos. Não pode ter só um. Daí não vai ter condições de atender uma emergência, porque emergência não marca horário, né? Tu está ocupando o bloco e chega uma outra emergência que teria que ser atendida de imediato. Não dá, porque nós temos só um bloco cirúrgico. Então esse hospital já vai ser inabilitado a atender urgências e emergências. E é o que acontece. Então, o paciente chega no hospital destes e acaba sendo encaminhado. Aqui na nossa região é bastante comum o encaminhar para Gramado ou encaminhar para Caxias, porque lá tem hospitais capacitados para atender o que aparecer, digamos assim, o que for necessário, né? Eu me recordo que uma vez eu fui com a minha mãe no hospital aqui em Nova Petrópolis, já faz uns bons anos, né? E ali um exemplo bem claro que tu citaste da urgência, emergência, ela estava com náusea, com tontura muito forte, vertigem, passou mal à tarde, de noite tive que levar, e o que acontece? Chegou um momento que nós dissemos, nós queremos transferir, nem que seja por nossa conta e risco, de forma particular, e até fomos cientificados de que estou retirando do posto a sua responsabilidade e tu assuma a responsabilidade. Mas por quê? Porque
a gente via que o quadro dela era algo que não estava dentro da classificação, por assim dizer. Depois pode até classificar, talvez de urgência até poderia ser. Recebia todo o amparo médico, estavam fazendo os exames, mas o quadro não estava evoluindo para uma melhora, e elas fizeram todos aqueles exames, que era assim para ver se estava tendo um AVC, a mão, apertar, tinha a questão também, os exames que foram feitos, não lembro se é tomografia, algo do tipo, mas daí a gente justamente não queria esperar, porque estava demorando muito, porque ela estava muito afetada. E o médico disse depois, não, deixa eu fazer tal exame primeiro, que ele achava que era algo relacionado aos pulmões. Deixa eu receber essa radiografia, porque eu tenho quase certeza que é isso. Né? Não, certeza absoluta não tem, né? O médico vai pelos laudos. Né? Exame de imagem. Ele disse, não, tudo bem, doutor. E eu lembro claramente, isso também afeta o próprio médico, quando não tem essa estrutura. Eu lembro que ele olhou o exame, e aquilo confrontou a sua percepção, como é que chama ali, o seu diagnóstico que ele tinha feito anteriormente, pelo menos que ele entendia que poderia ser. Ele disse, não, vamos transferir, porque não é o que eu confirmei. Deu para ver no semblante dele. E de fato, chegando em Gramado, daí passou pelo neurocirurgião, e o atendimento foi rápido, daí teve uma situação que foi encaminhada depois. O que acontece? Era carótida, né? A carótida estava parcialmente entupida. E daí não chegou a configurar um AVC, mas todavia ela tinha, por baixo fluxo de sangue, pressão muito forte, né? Pressão sanguínea, fez com que o corpo todo desestabilizasse. Ela estava, né, quase que tendo um AVC, mas estava 50%. E para ver como é complexo também, às vezes até entrar também nesses meandros que a gente está falando sobre urgência e emergência, daí fomos atendidos brevemente lá por um cirurgião. Ele disse, olha, hoje eu estou aqui, eu sou do Hospital de Clínica de Porto Alegre, estou fazendo um estágio aqui, estou me ambientando, que nem você, alguns dias atrás. Estou me ambientando para ver se eu vou atuar ou não aqui. Fui contratado, estou nesse período aqui, e olha, pelos exames ela teve um AVC. Ainda que não tenha, né, pelo meu laudo, que eles fizeram a tomografia, acho que né, no cérebro, tem radiografia, tomografia, enfim. Resumindo. Às vezes pode ser até uma ressonância. Uma ressonância, talvez tenha sido, não lembro, já faz uns bons anos. Resumindo, depois ele disse, olha, vocês saindo daqui, vocês procuram um neurologista. E façam os exames devidos para investigar a causa. Porque, para mim, isso é um AVC, por conta desses indicativos. Bem, a gente foi para um outro neurologista, e não lembro se era neurologista ou era cardiologista, que atendia também clinicamente todo o corpo. Ele disse, não, para mim não foi AVC. E resumindo, a gente foi para Caxias para tirar a contraprova novamente, para um neurologista, e ele pediu o exame da carótida. E é ali que dava o problema. Então, a saúde é complexa. Eu conto algo particular, porque muitas pessoas vivenciam, até na expressão do médico aqui, porque às vezes ele tem uma convicção, mas sem ter aquele amparo todo. E também um detalhe, se precisasse uma cirurgia, se houvesse uma obstrução, talvez até o deslocamento daqui até Gramado já seria algo que de tempo muito prolongado, não é mesmo? Então ter uma estrutura é muito importante para esses processos aí que envolve cabeça, no caso a circulação sanguínea, que era do coração à cabeça, né? E a carótida é uma das principais artérias do corpo, né? A principal artéria que leva sangue do coração pro... São duas, né? São duas carótidas, né? Pra cabeça, uma que leva e outra que traz. Isso aí que tu traz, às vezes, é aquela situação que eu muitas vezes me refiro. Aí a importância de um hospital ter uma estrutura preparada com especialistas, né? Não querendo menosprezar assim, o trabalho de um clínico geral, pelo contrário, eles atuam também com bastante empenho e dedicação, mas às vezes foge da área específica do profissional, né? Por exemplo, assim, um clínico geral ele até não tem muito preparo para atender, por exemplo, um problema neurológico, cardiológico, pneumológico e assim por diante. Então é o que eu sempre digo. Eu lembro até que quando nós entrevistamos aqui o atual prefeito que assumiu, né, eu sempre questionava isso, da necessidade de ter mais especialidades no atendimento médico aqui de Nova Petrópolis, porque hoje em dia não tem, como tudo que é a área profissional,
a área da saúde, assim, cada vez mais, ela vai sendo mais específica. Cada vez mais, porque o corpo humano, assim, ele é tão complexo, mas muito complexo, que cada vez mais vai se dividindo sempre para especialidades, para subespecialidades, até porque não tem de outra forma. O profissional, ele precisa se dedicar àquela situação muito específica, e aí, a partir daí, ter condições até de melhorar o seu conhecimento, de buscar aprendizado, e enfim. Então, não tem como saber tudo de tudo do corpo humano. Isso aí é uma lógica que já não existe mais há muito tempo. Antigamente até existia por falta de especialistas. Hoje cada vez mais. Por exemplo, assim, ó, a oftalmologia, por incrível que pareça, oftalmologia, se tu pegar assim, uma área da saúde que trata da visão dos olhos, e ela já tem hoje cerca assim, de umas 10 subespecialidades. A própria cirurgia bucomaxilofacial, né, também é outra, que atualmente já tem 6 subespecialidades. Então, cada vez mais vai se recortando, digamos assim, a face da pessoa, a boca da pessoa, a cabeça como um todo, e dividindo em várias especialidades. E tudo isso porque quanto mais se avança na pesquisa e no conhecimento, mais se descobre detalhes importantes e que são fundamentais e que precisam ser levados em consideração, até mesmo para chegar num perfeito diagnóstico. Eu pergunto para ti, conhecer todos os meandros, todos os detalhezinhos do que pode ser a patologia, né? Isso é uma evolução da ciência? Evolução da ciência, estudo, pesquisa, né? É isso aí, cada vez vai se aprofundando mais, vai se entrando mais. Se começa assim a estudar cabeça e pescoço, daí de repente tu se prende mais à face, quando tu vê, tu tá especificando o conhecimento lá num detalhezinho, por exemplo, digamos assim, numa determinada articulação, numa determinada doença de tumor e cisto. Então tu vai assim, tu vai afunilando o conhecimento e a pesquisa, e é justamente a partir daí que tu encontra e tu descobre assim os detalhes mínimos que muitas vezes pode fazer a diferença para um tratamento, né? Do que conhecer um todo. Às vezes conhecer um todo assim fica algo muito substrato, mas é muito subjetivo, aliás, digamos, mas a conhecer o detalhe, aquilo ali que vai fazer a diferença assim, num bom diagnóstico. Por isso que eu sempre digo a importância de ter assim, corpos clínicos, especialidades as mais variadas, para justamente cada situação ser e ter o devido encaminhamento. Eu conversava ontem, né, com meu pai, que depois de amanhã completa seus 92 anos, olha que bacana, né? E daí ele dizia o seguinte, ele disse o seguinte, pois é, mas os médicos não ficam, como é que ele disse assim o termo? Ele usou, como se ficasse enrolando, não é mais como era antes, que eu estou quase que perdendo tempo, vou lá. Sabe, a percepção do indivíduo, principalmente quando ele é mais de idade, e ele remonta àquela medicina que era praticada na sua idade adulta, adolescência, aquilo que a memória, né, está mais ativa, inclusive, ele busca estabelecer parâmetros. Só que se a gente, só que um único detalhe que eu falei no início dessa minha fala aqui agora já comprova o contrário. Amanhã ele completa 92 anos, depois da manhã. Se ele está vivendo, é porque está tendo esse avanço que parece que no passado era melhor, e pelo contrário, a pormenorização hoje, que é o que tu citas, né, Sim. dessas subdivisões, faz com que esteja a pessoa vivendo mais, inclusive. Né, Luiz Cleber? Não, e é exatamente isso. Se ele está chegando aos 92 anos, talvez é por causa disso. A minha mãe, por exemplo, bem claramente, se não fosse investigar a carótida dela, daqui a pouco ela tinha tido um AVC, por conta que não estava medicada. Não, isso é um problema de enxaqueca. Não, isso é no passado talvez era isso que acontecia. As pessoas morriam, por quê? Porque estava com muita dor de cabeça, estava com muita tontura, de repente teve um AVC, teve um derrame, né? Sim. E a gente pode citar até assim algumas
Alguns anos atrás, por exemplo, no tratamento de infarto, era a ponte de safena. O que era a ponte de safena? Remover um pedaço de um vaso de outra parte do corpo e colocar ali, substituindo aquele vaso que estava obstruído, né? Hoje, por exemplo, em determinadas situações, há o exame chamado cateterismo, que é introduzido um pequeno aparelhozinho seguindo uma determinada artéria da pessoa, e ele vai lá identificar aonde que está a obstrução da artéria. E com isso, coloca ali as chamadas molinhas, que é o stent, que a função é abrir ali aquela artéria obstruída. É um procedimento assim, até bastante rápido e seguro para quem é habilitado. E a pessoa, praticamente no outro dia, já pode sair do hospital, né? Isso é um exemplo assim dos avanços que existem. Por exemplo, na parte da cirurgia bucomaxilo, trauma, houve uma época que se usava fios de aço para juntar assim os ossos fraturados, como se fosse uma sutura. Como se faz assim a sutura em tecido mole, se fazia uma sutura com fios finos de aço, para que possibilitasse a cicatrização de uma fratura óssea, né? E aquilo ali, como era um fio assim que não era totalmente biocompatível com o corpo humano, num segundo momento teria que fazer uma outra cirurgia para remover aquele fio. Hoje se usa plaquinhas de titânio, que elas são biocompatíveis com o tecido humano, elas não precisam mais ser removidas, e é muito mais prático e mais rápido de efetuar uma cirurgia assim de trauma ósseo, usando as plaquinhas, parafusinho de cada lado, e aquilo ali fica, e algo assim mais prático, como eu já disse, né? E tudo isso aí são avanços que vão acontecendo ao longo do tempo. Há um tempo atrás eu recebi aqui o Dr. Cuiava, ele que era reitor da Universidade de Caxias do Sul, e um professor, que não lembro exatamente o nome dele, falando sobre o grafeno, que também vai revolucionar, já está tendo as suas aplicações aí na medicina, né? Porque ele é muito resistente, além da indústria também tecnológica, né? Porque é condutor térmico, elétrico, condutor de dados, né? E olha aqui, implantes biocompatíveis também utilizado. Ou seja, é a pesquisa que vai avançando aí e vai sendo aplicada, e aquilo que acontecia no passado era o que tinha para o momento. Agora, esse momento mudou, e às vezes a gente tinha aqueles... Eu vejo para as pessoas de mais idade, não, mas médico bom era fulano que fazia tudo, né? Agora, hoje, não, parece que ninguém quer resolver, passa para outro. Não, é necessário que isso aconteça. É esse entendimento. Não, e outra coisa também, o especialista sempre precisa ser acompanhado de bons exames de saúde, de imagem, né? Porque, na verdade, é como se diz assim, a gente não consegue ter visão de raio-x para enxergar dentro da pessoa. Então, a outra... Ainda, né? Outra coisa que os hospitais precisam sempre ter é exames de imagem, no mínimo radiografia, tomografia. Se tiver uma ressonância magnética, ótimo, então, né? Mas porque esses exames são importantes assim para auxiliar num diagnóstico mais seguro, né? Seria a mesma coisa que para um trauma. Tu vai enxergar aonde que foi feita a fratura numa tomografia, por exemplo. E daí, se tiver uma fotografia em 3D, melhor ainda. Então, é isso aí que às vezes é necessário nos hospitais. Estrutura, equipamentos e, evidentemente, como eu sempre digo, e especialidades. Na questão assim, de atendimento de urgência e emergências, Óstenes, é algo importante assim que sempre se frisa. Por exemplo, assim, quando qualquer pessoa se depara com um acidentado, né, rodoviário, por exemplo, o que sempre se preconiza, e a maioria das pessoas já sabe, não mexer na pessoa, porque tu não sabe onde é que está fraturado, tu não sabe onde é que tem lesão, e acionar os serviços que são preparados para isso. Por exemplo, o SAMU, hoje em dia, praticamente todas as cidades, até do interior, dispõem do serviço de SAMU, que eu acho que é até um
um serviço assim que foi criado no Brasil há alguns anos atrás e que é de fundamental importância, né? Pessoas especializadas para até mesmo preparadas para a remoção do paciente e evidentemente encaminhar então para um hospital adequado. Às vezes o que acontece essa que é a questão que eu sempre me deparo assim, quando os hospitais não têm um corpo clínico assim com especialidades, principalmente aquelas especialidades mais fundamentais, né? Você perde tempo numa ação assim de emergência, né? Então recolhe a pessoa no local do acidente, leva para o hospital mais próximo, daí este hospital não tem recursos necessários para o atendimento, daí já tem que encaminhar para um outro hospital de referência da região. Olha só o tempo que se perde no deslocamento de uma pessoa que está necessitando de um tratamento de emergência, né? E porque a gente sabe, por exemplo, assim, ó, se a pessoa sofre um acidente de trauma, ela pode, no acidente de trauma, romper algum vaso sanguíneo. A perda de sangue, ela é algo assim, ó, tão importante para um atendimento rápido que a pessoa pode, se ela perde muito sangue, o que acontece? O nosso sistema nervoso central manda um comando para o coração, dizendo tipo assim, tchê, agora tu que se vira. Tu vai ter que mandar sangue para o corpo que está sendo perdido não sei aonde. E o coração o que faz? Ele começa a acelerar o batimento cardíaco. Ele tem uma determinação assim de mandar sangue para o corpo, só que o corpo está perdendo sangue, né? É quase que tu tá com um tanque furado e fica colocando gasolina e mais gasolina e está saindo pelo outro lado. O que acontece? O coração vai cada vez aumentando o batimento cardíaco até que chega um ponto que ele diz, pô, deu, larguei, não quero mais. É mais ou menos isso, parada cardíaca, sabe? E isso aí pode acontecer às vezes no deslocamento do acidente para o hospital, do hospital não tem estrutura, não tem referência, manda para outro, muitas vezes tem que ficar aguardando vaga no referencial da região. Por isso que é outra coisa que também eu sempre defendo, além assim, ó, de especialidades em hospitais, hospitais de referência nas regiões. Quanto mais hospitais de referências nas regiões, e o que seriam esses hospitais de referências? Com aquelas especialidades que o hospital ali da cidade menor do lado não tem, né? Com mais especialidades. E é o que eu sempre tenho dito, assim, Caxias já atua desta forma, eu acho que Gramado também pode fazer isso, né? É o que nós vamos, no que for necessário, se empenhar nesse sentido, porque isso aí só beneficia a população, sabe? Tu ter uma referência para o atendimento. Por exemplo, sofreu um acidente ali na avenida, agora o que eu faço? Como aconteceu a semana, né? Agora o que eu faço? Para onde que eu vou? Ou tu tá em casa assim e tu percebe que o familiar lá tá passando mal, a pressão alta lá em cima, né? Provavelmente num pré-infarto. O que eu faço? Para onde que eu vou? Esse que é a grande questão que eu sempre falo assim no atendimento de saúde do Brasil como um todo, né? Há necessidade mesmo de repente estruturar desta forma, ter nas regiões, nas médias e micro-regiões, hospitais de referência. Bom, este caso aqui é mais complexo, vamos mandar para Caxias ou para Gramado e evitar de perder muito tempo nesse transporte, né? Porque às vezes o tempo também é fundamental para um atendimento de urgência e de emergência. Até mesmo para evitar, como eu já disse, como exemplifiquei anteriormente, né? E às vezes também assim, ó, num acidente, uma artéria ela pode estar, digamos, no interior de uma perna e ela ter sofrido uma ruptura e a pessoa vai perder sangue ali. E muitas vezes assim no primeiro atendimento lá nos primeiros socorros não se percebe isso. Daí vai para o hospital, daí não dá, vai para outro hospital até fazer um exame para conseguir um diagnóstico perfeito de ali está havendo uma hemorragia. Então, por isso da importância assim, dessas estruturas. E eu acho que os municípios deveriam primar bastante por isso.
Não adianta, né? Educação, saúde, segurança são coisas primordiais para a população, né? Uma boa educação, uma saúde assim que consiga atender às necessidades da população e assim por diante. Eu, no momento, estou precisando aí de um especialista em alergias, porque meu chapéu já foi afetado de novo aí, bora. Tô largando. Lá na minha cidade dizia larguei para as cobras. Alergia é algo assim que tem várias causas, né? Ela pode ser do ar, enquanto fala sobre pó, alergia. pode ser pólen agora vai começar a primavera, pode ser de alimentos, de bebidas, enfim, é uma série de coisas. Há, por exemplo, aditivos químicos em alimentos que podem causar alergia. Eu sempre falo, né, que se as pessoas pudessem, na medida do possível, cortar embutidos, por exemplo, que são ricos em aditivos químicos, isso aí só serve para causar uma série de... Mas, doutor Eloíno, eu corto todos os dias. A fatia tem que ser grossa ou fina, é isso? Cortar. Cortar. Eu tinha um conhecido, até lá da rádio onde eu trabalhei, que ele tinha o hábito de partir um cigarro no meio. Uhum. Daí perguntava para ele, pô, fulano, por que tu faz isso? O médico mandou cortar o cigarro. Mas ele não tava seguindo Ele seguiu uma lógica, né? Se um cigarro inteiro faz um dano, a metade corta pelo meio o dano, né? E eu tô cortando os embutidos aí, né? Mas eu vou ter que investigar essa situação aí. Eloíno, urgências, pra gente fechar aí, o que se caracterizaria? Uma urgência, ela depende muito, assim, da maneira como o hospital encara determinadas situações. Mas, como eu disse antes, é um atendimento assim primordial, porque sempre se parte desse princípio. Todo hospital que tem urgência e emergência, esses dois fatores vêm primeiro. Aí depois o resto. Não, tem uma situação ali que isso aqui pode ter um atendimento melhor amanhã. Tudo bem. Mas geralmente a urgência e a emergência elas têm que ser tratadas de imediato. Como eu disse antes, a diferença é que a urgência ela não é tão imediata, pode, digamos assim, ser postergada por algumas horas, né? E a emergência não. Esta é que é a grande diferença. Como eu citei antes, às vezes um politraumatizado é uma emergência. Que a pessoa está com várias suturas, várias fraturas pelo corpo, ela precisa imediatamente ter um atendimento. Um infartado, por exemplo, também precisa ter um atendimento imediato, porque, como eu já disse antes, o tempo pode ser amigo, como pode ser inimigo. Então, sempre no hospital, quando chega um paciente trazido pelos socorristas, por exemplo, já tem ali imediatamente uma área do hospital de triagem, e nesta triagem já imediatamente os profissionais já determinam se é urgência, emergência ou nenhum dos dois, para fazer o devido encaminhamento. E aí é que está, por isso que eu digo que o tempo daí é importante. O tempo é importante para determinar isso aqui é uma urgência, isso aqui é uma emergência, precisa de tratamento já. Então daí já vai logo para aquele atendimento, e tu ganha com isso não só tempo, como tu também ganha capacidade e possibilidade de reverter o quadro da pessoa, de aumentar a sobrevida da pessoa só nesse tipo de atendimento. Mas daí, onde é que nós temos urgência e emergência na nossa região? Caxias e Gramado, né? Para uma população... sinceramente, eu acredito até que o hospital de Bento Gonçalves também deva ter pelo tamanho da cidade e da região ali, que abrange a população da região. Mas muitas vezes, em função da densidade populacional da região, às vezes pode ser pouco, né? Por isso que eu sempre digo a importância de quanto mais hospitais referenciais numa região, melhor, justamente para não perder esse tempo que vai ser muito útil para a sobrevida do paciente. É aquela questão de agilizar o serviço o melhor possível.
E como eu digo assim, o melhor possível não precisa nem parar, vamos cada vez avançar, vamos avançar mais. Temos hoje aqui 5 especialidades no nosso hospital, mas nós podemos ter 7, podemos ter 8, melhor ainda, vamos ter. Tá? Porque quanto maior for a abrangência dos atendimentos, melhor vai ser para quem? Para o paciente e para a família do paciente se sentir segura de que ali ele vai encontrar um atendimento adequado para aquela situação, né? Perfeito. Eloir Clavé, vou te agradecer aqui. Eu estou quase precisando de atendimento de urgência aqui. Tu tá percebendo, né? Eu tô até emocionado, até tô chorando, que tá uma lágrima escorrendo aqui, que é difícil conter uma tosse quando fica tomando água. Pois é. O Sóstenes chegou, eu fiquei tão feliz com a tua com o teu ingresso, né, no corpo clínico de Gramado, que eu tô até emocionado. Eu percebi, já percebi. Não é para tanto, mas eu já percebi. eu fiquei mais emocionado que meu amigo, até inclusive com isso aqui. Hoje eu acho que eu vou fazer o seguinte, para não correr de precisar de uma urgência ou emergência fora da cidade, eu vou me consultar e acho que eu vou me medicar, porque a alergia, quando me pega essa rinite, primeiro vai a voz, já está dizendo tchau para o Sóstenes. Uhum. Segundo, depois tem que medicar e tomar antibiótico, porque afeta as vias respiratórias, né? Vem a sinusite, é um negócio complicado. As ites da vida. As ites da vida, esse é o negócio. Quando eu cheguei aqui em Nova Petrópolis em 2000, por conta de ser afetado já na cidade que eu estava, e aqui mais ainda, por conta agora vinha questão de pólen, essa mudança toda, né? Eu fui no especialista em alergias em Caxias do Sul. Fiz aqueles exames, né? Todos. Sim. Na época ainda é indicado um tipo de vacina, tinha uma injeção que fazia. Né? E ela hoje já não é mais utilizada, inclusive. Mas na época o especialista, o diagnóstico dele fez os exames todos, isso já faz 25 anos, né? Veja bem, ó, até aí mudou, né? Até aí mudou, já não é utilizado mais aquele tipo de tratamento. Anos, muda muita coisa. E daí ele disse o seguinte, assim, ó, Sóstenes, para ti, da Bahia para cima. Da Bahia para cima resolve o teu problema. A alergia relacionada provavelmente ao clima ambiental, né? Ou ao ambiente em geral, Exato. Então, vamos tomar um café e se tiver qualquer agravamento, lá vai o Sóstenes, posto de saúde novamente, tomar antibiótico novamente, mais alguns dias para tentar melhorar. Tava tão feliz até domingo. Mas faz parte, assim mesmo. Faz parte, é assim que funciona. Pessoal, para a Sicredi, que apareceu na tela, juntos construímos comunidades melhores. Cooperativa Piá, orgulho de sua origem. Petrópolis Boulanger, uma delícia de lugar na Serra Gaúcha, presente na sua vida há 70 anos. Superlogradouro está aberto, vai até o 12h30, depois reabre às 2h e prossegue até às 8 horas da noite. Magazine Luiza, vem ser feliz, vem para o Magalu. Hoje, então, conversamos com o Dr. Eloir Clavé, cirurgião de face, né, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Mais uma vez, parabéns aí, Eloir, está integrando o corpo clínico. A gente brinca no início, mas a gente sabe o profissional que tu és e o quanto isso também colabora aí para a saúde regional, termos uma referência numa área tão importante também. A semana tivemos um acidente, né? Não foi necessário, mas muitas vezes a gente vê que, imagina uma situação como essa, até a mulher que ela teve um ferimento no olho, né? A condutora do veículo que causou acidente, um atropelamento, estilhaço de vidro, enfim, corpo estranho que tinha, provavelmente estilhaço de vidro, mas poderia ser uma fratura de face, poderia ter impactado no rosto, e daí um profissional gabaritado como é o Eloir Clavé, especialista nessa área, então com pós-graduação, já ter esse profissional na região, e claro, essa estrutura também de hospital, que é necessário ter isso, já é uma garantia muito maior da saúde da pessoa, de restabelecer a sua saúde, né? Então a própria bucomaxilo, a especialidade já tem avançado também, porque também não é uma das novidades das últimas décadas, vamos assim dizer, né, Eloir? De origem tu vem da odontologia, né? Ou seja, então sempre evolui. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço os Sóstenes e sempre me coloco à disposição dos amigos da Rádio Nova. Até se o Sóstenes passar uma aula aqui, bom dia a todos. Tu já vem aqui, não, vamos deixar para isso. Vou para o posto de saúde. Pessoal, fechamos e voltamos amanhã.